Dando continuidade aos estudos de média, ao cálculo da mediana e das demais medidas de tendência central e medidas de posição, vamos estudar agora as medidas de dispersão, que as principais são amplitude total, variância, desvio padrão e o coeficiente de variação de Pearson. Então, a primeira medida, chamada amplitude total, é simplesmente a diferença entre o maior e o menor valor do conjunto. Então, a distância entre esses valores. É claro, quanto maior essa amplitude, maior é a dispersão, mais disperso, mais espalhado está esse conjunto. E aqui começa aí o estudo de um conceito importante no controle de qualidade. O que é importante na qualidade? Que eu tenho uma variação muito pequena. Então, sempre vou buscar variações menores. Mas a amplitude é uma medida limitada, porque ela leva em consideração exclusivamente os extremos. E nós precisamos de medidas que sejam mais precisas. Então, a variância vai medir esse grau de dispersão dos valores em relação à média. Como é que eu calculo a variância? Eu vou ter que somar, vou ter que fazer cada valor menos a média, eleva ao quadrado e somo tudo isso. Né? Então já vamos ver um exemplo. O desvio padrão também é uma medida de dispersão e ele é dado pela raiz quadrada do valor da variância. Já vamos ver por quê. Quanto mais próximos os valores se encontram da média, menor vai ser a média, menor vai ser o desvio padrão. Quanto mais distantes esses valores estão da média, maior vai ser a variância e maior vai ser o desvio padrão. Variância e desvio padrão são chamadas de medidas de dispersão absoluta. Vamos a um exemplo aqui que ajuda a entender essa relação entre média e desvio padrão. Basta a média estar no padrão? Não basta, nós temos que ter uma variabilidade muito pequena. Então vamos fazer um exemplo aqui do tiro ao alvo. Né? Nessa primeira figura, o que nós temos? O alvo aqui no centro e o alvo foi alvejado, na verdade, na borda ali. Então tem uma variação pequena, então os pontos de impacto no alvo foram bastante agrupados, mas eles estão distantes da média. Então, eu tenho um desvio padrão baixo e tenho uma média que está fora do padrão. Uma outra situação que pode acontecer. Eu estou com todos os impactos em torno da média, né? Mas eles estão um tanto espalhados. Então, a minha média está no padrão, mas o meu desvio padrão é grande. Né? Tem uma dispersão grande nos pontos de impacto. Nessa terceira figura, a pior situação possível. Tem um desvio padrão elevado, né? Os impactos estão dispersos e eu estou muito longe da média. Então, o desvio padrão está elevado e a média está fora do padrão. E aqui nesse último desenho, a situação ideal. Né? Tenho todos os valores próximos da média e com um grau de dispersão bastante pequeno. Então, o desvio padrão é baixo e a média está dentro do padrão. Ok? Entendido aí a relação, a importância de ter média e desvio padrão sob controle? Bem, agora vamos calcular então a variância e o desvio padrão para aquele exemplo que nós já utilizamos para média, para mediana e assim por diante. Então, a fórmula da variância ela é um pouquinho chatinha de calcular na mão, né? Novamente, né, temos a vantagem de trabalhar aí com calculadoras e com planilhas eletrônicas que permitem uma determinação bem simplificada. Aí, né? Mas o conceito da variância é cada valor menos a média eleva ao quadrado. Segundo valor menos a média eleva ao quadrado. E assim por diante. Né? E divido tudo isso pelo número de elementos menos 1, né, por n menos 1. E vou ter aqui um resultado para esse conjunto de 490, alguma coisa. Bem, por que deu um valor tão grande? Se eu tenho valores ali 8, 27, 66, como é que deu um valor tão grande? É claro, nós elevamos ao quadrado essas diferenças. Por que eleva ao quadrado? Se nós simplesmente somássemos aquelas diferenças, chegaríamos no resultado igual a zero. Né? Então, elevamos ao quadrado, aumentamos esse número.
E tem mais um problema, né? Além de ter um número muito grande, né, a nossa unidade de medida ela fica elevada ao quadrado também. Então, por exemplo, se o meu conjunto original é dado em metros, a minha variância vai ser dada em metros ao quadrado. Metros ao quadrado ainda é fácil de interpretar como uma unidade de área. Agora, se fossem valores monetários, por exemplo, né, R$12, R$27 e assim por diante, a variância seria de R$490 ao quadrado. É difícil interpretar isso aqui, né? Então, na estatística matemática, utiliza-se muito mais variância do que desvio padrão. Aqui nós estamos com um conceito de estatística aplicada, então nós vamos trabalhar com o desvio padrão e não com a variância, né? Conforme nós já vimos, desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Então, calculamos a raiz quadrada dos 490 e chegamos a um valor de 22,13, que é um valor que vai ter a mesma unidade de medida do conjunto original. Então, se é em metros, desvio padrão é em metros. Se é uma pesquisa eleitoral, vou trabalhar com porcentagem, o meu desvio padrão vai ser também dado em porcentagem, ok? E aí nós temos uma medida de dispersão relativa, que é o coeficiente de variação de Pearson, né? Por quê? Porque eu tenho que ter uma referência para o meu desvio padrão. Quando que eu considero que um desvio padrão é baixo ou o desvio padrão é elevado? O desvio padrão igual a 50 pode ser numa situação muito baixa, o desvio padrão igual a 5 em determinada situação pode ser muito alto, depende do contexto com o qual nós estamos trabalhando. Então, nós chamamos de medida de dispersão relativa, porque nós vamos dividir o desvio padrão pela média, né? O que nós obtemos de resultado nesta medida? Nós temos quanto em termos percentuais o desvio padrão representa em relação à média. Então, nesse caso, nós dividimos o desvio padrão, que deu 22,13, pela média, que foi 32,8. E chegamos a um valor de 67,4%. Então, o desvio padrão representa 67% da média. E aí, isso é muito ou isso é pouco? Bom, nós temos algumas regras que permitem fazer essa interpretação. Diferentes autores fazem recomendações diferentes de interpretação. Alguns dividem em 4 conjuntos e assim por diante. Nós temos aqui uma representação, né, em 3 faixas de valores. Se o meu coeficiente de variação está abaixo dos 15%, eu digo que o conjunto tem uma variação pequena. Se está entre 15% e 30%, eu digo que o conjunto tem uma variação moderada. E se está acima dos 30%, eu digo que eu tenho uma variação elevada. Então, este conjunto com o qual nós estamos trabalhando tem uma variação elevada, 67,4%. Ok? Quando o conjunto tem uma variação elevada, nós temos que tomar alguns cuidados. Por exemplo, não utilizar só média, não utilizar só mediana. Então, sempre utilizar um conjunto de medidas para nos ajudar na interpretação. E esse conjunto de medidas nós chamamos de resumo estatístico. Então, o resumo estatístico é um raio-x, né? Uma fotografia do nosso conjunto. E com um resumo estatístico fica fácil não só observar um conjunto, interpretar um conjunto, mas também comparar vários conjuntos ao mesmo tempo. Então, aqui o resumo estatístico para os 3 índices, olha só o que aconteceu com a média. O ganho médio, no caso, né, não foi ganho, né, nesse período, foi uma perda média. A menor perda foi a do Ibovespa, né? Assim como a mediana. A única mediana positiva também foi do Ibovespa. E aí eu consigo fazer uma interpretação, uma comparação entre os conjuntos. Então, repetindo, nunca se utiliza uma só medida. Utiliza-se 2, 3 ou até 4 medidas, pelo menos, para se fazer uma comparação correta entre vários conjuntos. Bem, uma outra medida muito importante é a medida de assimetria. Quando eu tenho média, mediana e moda coincidindo no mesmo ponto, eu digo que tem uma distribuição simétrica. Quando elas variam, né, que no caso da maioria dos conjuntos,
nós temos uma assimetria positiva ou assimetria negativa. Eu já vou mostrar para vocês num conjunto de gráficos ali. Uma outra medida importante também é a kurtose. Kurtose avalia o grau de achatamento de uma distribuição. Então, quanto uma distribuição tem um desvio padrão um pouco maior ou um pouco menor. Então, aqui, uma análise da kurtose. Quando eu tenho uma curva com valores mais próximos da média, que é o caso da primeira, vejo que ela é mais bicuda, isso significa que eu tenho mais valores muito próximos da média. Então, eu tenho aí uma curva leptocúrtica e um desvio padrão relativamente pequeno. O segundo gráfico apresenta uma distribuição mesocúrtica, que é a mais equilibrada, e, por último, a platicúrtica, que você percebe que os dados estão mais espalhados. Então, nessa última, eu tenho a representação de um conjunto com um desvio padrão maior. Então, essas três interpretações sobre a kurtose. E, finalmente, a distribuição simétrica no centro, né? E distribuição assimétrica, né? No primeiro gráfico e no terceiro, aqui do lado direito. Então, a primeira assimetria positiva, né? Vocês vão observar no livro texto lá, a nossa média vai ser maior do que a mediana, é a representação da distribuição de salários, né? Então, poucos salários maiores puxam a nossa média para cima. E na assimetria negativa, nós vamos ter o inverso, a moda vai ter um valor maior do que a média. E aí nós vamos calcular os coeficientes de assimetria e coeficientes de kurtose também.